Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala de quiropraxia no tratamento aí das articulações. Também tem bate-papo sobre o direito das pessoas com autismo. E encerramos o programa de hoje falando sobre os cuidados com a pele nas épocas mais frias e secas do ano. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Te espero também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, canal do YouTube Hit TV ao vivo. E para assistir a programação de qualquer lugar do mundo, através do site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram é @DeniseLuc e facebook.com/Denise Luc. O programa de hoje já começa diferente, porque a gente tem demonstração aqui ao vivo para falar da quiropraxia no tratamento aí das articulações. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Gregory Arcas, que é quiropraxista, e a Malu está aqui também, porque ela vai servir de modelo aqui hoje, que já é paciente do doutor. Malu, vou aproveitar então te agradecer por ter vindo. Boa Malu, tarde. já faz então o tratamento com o Dr. Gregory? Já faz mais de um ano que eu faço tratamento com ele. Comecei por um motivo no joelho e ele que me salvou agora uma crise de hérnia de disco, e eu recomendo para todas as idades, todo mundo, é muito, muito bom. Legal. Já vou te perguntar, você falou ele que me ajudou, me socorreu aí numa última situação. Também vamos falar sobre isso, porque tem essas questões de emergência. Doutor Gregory, obrigada por ter vindo. Satisfação de te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer. Muito legal. Gregory, vamos começar então? Explica pra gente. A gente costuma pensar nas articulações, né? O que vem mais à mente aí? Joelhos, cotovelo, ombro, né? A gente pensa nas articulações, mas tem articulações em outras partes, né, do nosso corpo. Eu queria que você falasse o que costuma dar mais problema, tá? E onde é que entra o trabalho do quiropraxista? Primeiramente, o básico da quiropraxia é que a quiropraxia trata a causa da dor, né? O foco sempre na coluna vertebral. Mas hoje a gente vai comentar bastante sobre articulações. Então, quiropraxia também envolve joelho, quadril, aquelas famosas artroses e bursites de quadril, dores no joelho, condromalácia, desgaste, artrose. Tem aqueles entorses também de tornozelo que a quiropraxia também pode ajudar, epicondilite no cotovelo, dores no punho de ler, lesões de esforço repetitivo, e as famosas bursites do ombro de não conseguir efetuar o movimento completo. Então, a quiropraxia visa praticamente toda a parte óssea. Então, pela palpação, eu consigo descobrir se o osso está mal posicionado, se está pressionando um tendão, um ligamento, e aí sim, tirando a compressão, vai aliviar as dores e vai salvar, igual eu já salvei a Malu diversas vezes, né? Isso é muito legal. E acontece, porque nossa vida é muito dinâmica, acho que também tem muito relacionado ao estresse, a quão tensos nós estamos também, mas o mais adequado é não perder muito de vista esse acompanhamento, mesmo que seja de manutenção, né, Gregory? Isso. A quiropraxia, dependendo do caso, é um tratamento mais rápido. Então, assim, 1 ou 2 vezes na semana, quando a pessoa está muito travada. Aí a pessoa começa a melhorar, começa a entrar no processo de estabilização, que vira a cada 10, 15 dias, e depois vai começar a ficar mensal. Mas tem aquelas vírgulas, né, que nem a Malu, depois a gente vai comentar melhor, ela teve um mau jeito, e aí ela já tem hérnia de disco, ela já estava a cada 2, 3 meses. Aí ela veio, meu Deus, está irradiando para minha perna de novo, tal. E em apenas acho que foi 1 ou 2 sessões, a gente já conseguiu zerar de novo, ressuscitar ela de novo. A pronto-socorro do Gregory, né? SOS. É muito legal isso, porque realmente tem um alívio rápido. E eu costumo dizer que vocês são vítimas do próprio sucesso do tratamento. Então, tanto da técnica e da boa execução de cada profissional, quanto do que mesmo a quiropraxia nasceu para fazer, que é para trazer esse alívio. Porque se você alivia rápido, claro que você quer aliviar em uma sessão, você quer resolver o problema, o que não significa que a pessoa não vá ter repetidamente aquela situação, né? Mas aí não volta mais, Gregory. É que assim, eu gosto muito de explicar que a quiropraxia trata a causa da dor, mas eu sempre falo, cuidado com o que você faz no seu dia a dia, a sua rotina. Então, um exemplo, a pessoa tem uma dor no pescoço e dorme de bruço.
com 2, 3 travesseiros. Ela vai no meu consultório, eu vou arrumar, só que consequentemente pelo mau hábito vai acabar voltando. Então eu prego muito, traz o seu travesseiro, tira uma foto de como você está dormindo. Eu gosto de ajudar a pessoa também lá para realmente eu tratar a causa da dor e não os erros do dia a dia da pessoa. Você falou de dormir, a gente até consegue, mas me corrija se o meu pensamento não estiver correto, tá? A gente até consegue iniciar o sono numa posição mais adequada. Você falou de bruços, né? Enfim, tem gente que se mexe muito aí para dormir. Pode ser que no decorrer da noite a gente passe a maior parte do tempo justamente na posição que mais vai atrapalhar. E a gente sabe que dormir de bruços é ruim para qualquer pessoa, né? 2/3 do nosso sono não tem movimento. Quando chega no sono profundo, a gente se mexe, então a probabilidade da pessoa acordar em outra posição é gigantesca. Só que começar da forma correta é essencial para todas as articulações e a parte óssea da coluna, né? Legal, muito bom. A hora que você achar interessante de fazer a demonstração, Vamos lá, você fica à vamos lá. vontade. Eu quero saber o que você costuma usar, o que tem à disposição. Você trouxe algumas ferramentas aqui hoje. Eu sei que não são todas, mas queria que você apresentasse, então, essas ferramentas para quem está em casa saber o que pode ser usado no tratamento da quiropraxia para as articulações. Então, quiropraxia, ela é muito relacionada com estralo. A pessoa olha e fala, nossa, meu Deus, esse barulho no pescoço eu não vou fazer, nossa, vai quebrar. Eu tenho diversas técnicas, mas uma delas que eu trouxe aqui é um ativador, é um aparelho que encosta, aí você aperta o botão, ele consegue disparar, ó, vou apertar aqui de novo, ele dispara, esse disparo ele consegue rotacionar a parte óssea. Então a pessoa que morre de medo de fazer, tem esta técnica e também tem uma técnica de amortecedor ali também que eu levanto a maca. Né? Legal. Mas esse aparelhinho, a explosão ali, o barulho que ele dá, é único ou você consegue dosar? Tem 4 forças, níveis, né? A quarta força é da lombar, aí tem a terceira que é da região torácica e a 2 é da cervical. Tá bom. Aí eu encostaria aqui nessa região e aí eu conseguiria rotacionar. Dá pra dizer que tudo também vai girar em torno da coluna? Depende da patologia, né? Então, um exemplo, hérnia de disco, eu posso ajustar. Eu tenho fibromialgia, é muito difícil encostar, aí eu utilizaria essa técnica. Uma senhora de 90 anos, não, vou fazer quiropraxia, vai me machucar, vai quebrar. Com a técnica eu consigo ajustar sem a pessoa sentir dor. Esse tratamento aqui é totalmente indolor e tem um amortecedor, né, da maca que ajuda bastante. Legal. E esse aparelho aqui, eu utilizo bastante no joelho, vou mostrar pra vocês aqui, que é o joelhinho da Dona Malu, que eu já arrumei diversas vezes. Eu levanto, aí quando ele abaixa, é um mini amortecedor, chama Speeder. Vamos lá, Malu, deita de barriga para baixo. Bora, Malu. Vamos lá. Aqui primeiro eu gosto de fazer um teste. Eu adoro que você mostra isso. Ó, um antes e depois, dá pra ver que um calcanhar tá diferente do outro, dá até pra ver pelo hálux, pelo dedão, tá um pé diferente do outro. Esse é um teste para ver como está a região do sacro. Aí eu confiro na palpação, para ver que ele tá mais pro lado esquerdo, por isso que a perna esquerda dobrou menos. Então assim, quem tem hérnia de disco, bico de papagaio, artrose, vira pra cá. Quiropraxia ajuda muito, em poucas sessões já consegue ter um avanço gigantesco na melhora. Então muitas pessoas, fiz um tratamento de 10, 20 sessões e não melhorou. Com a quiropraxia ela é muito imediatista, porque a gente vai direto no ponto. Então, igual você comentou no começo, a pessoa quer melhora rápida. Com a quiropraxia a gente consegue. Estica aqui. Dobra. Aí você posiciona a Posiciona pessoa, da forma né? correta. Muito não... legal. Puxa bem o ar. Aí. Do outro lado. Muito legal. É bom que dá pra pegar o estalido. Muito bom. Vamos lá. Aqui agora. Puxa o ar. Soltou. Foi bem crocante, hein, Dona Malu? Barriga pra baixo. Mas também não estralar significa alguma coisa? Então, eu sempre comento brincando, né? Quando você cai da escada também estrala, certo? Então não tem muito a ver. Quando você abre a articulação, libera um gás entre as articulações e dá uma sensação de prazer. Mas não necessariamente o estralo, que nem essa técnica não tem estralo. Não tem estralo e funciona, né? Muito legal. Muito E agora, ó, após o ajuste,
já dá para ver que os pés estão completamente alinhados. Então mesmo. E aí, um exemplo, poderia utilizar essa maca, que é só o barulho da maca, tá? É um amortecedor, exatamente para senhoras, pessoas que são mais sensíveis, a gente consegue fazer. Isso que eu ia te perguntar. Você precisa saber de algum nível de artrose? Você faz de um lado ou dos dois, né? Então, depende, que nem no caso dela, Você do lado posiciona. direito. Normalmente, mulher acaba cruzando bastante as pernas, tem uma preferência de uma. Então, normalmente, mulher, eu já dou uma olhada no quadril Isso direito. reflete também? Sim, ó. Quando você faz este movimento, você está torcendo tanto a bacia quanto o seu quadril. E a gente tem uma preferência sempre. E aí eu gosto de explicar como que senta. Eu estou atendendo muita gente de home office, então qual que é a postura correta do computador? Qual que é a postura correta de se sentar? E todo mundo dorme. Então, ontem eu ensinei uma professora, antes de ontem, na verdade, quarta-feira, eu ensinei uma professora a escrever na lousa. Já ensinei a taxista a dirigir. Eu quero ensinar as pessoas para ela não, eu falo até brincando, para não estragar o que eu estou fazendo, né? Você precisa de algum, por exemplo, você falou do taxista, né? Pode ser que você precise de algum apoio diferenciado. A gente tem vários acessórios, né, para lombar, enfim. Mas aí eu passo um tutorialzinho de qual que é a distância correta do volante, como que senta. Então tem diversas dicas também que eu gosto de passar para os meus pacientes para eles aprenderem também. Porque deitar, aqui eu até falo brincando que é um pronto-socorro, parece, né? Porque eu vou a pessoa vai deitar, eu vou palpar todas as articulações e vou eliminar todas as queixas do paciente. Então quanto mais a pessoa aprender comigo, vai segurar mais. Melhor, tá. Tá? Legal. Peraí. Antes de eu fazer aqui o meio das costas, fica de barriga para cima, deixa eu mexer nas suas articulações. E aí o pescoço. E já vai narrando o que você tá olhando aí da Estica as Malu. pernas. Ó. Malu, dá pra ver aqui que esse joelho tá um pouco mais alto. Acho que dá até pra ver daí, Denise. Não sei se dá pra ver na câmera. Ó, esse quadril já tá abaixo, mas essa região não. Então aí eu venho aqui. Levanto aqui. Um pouquinho mais pro lado. Aí. Ó, simplesmente a maca, o mini amortecedor, vamos dizer assim, ele amortece e eu consigo efetuar o vetor correto para se ajustar a articulação. Aí, ó, dobra essa perna. Ó, tá leve, vai de novo, dobra, tá leve. A outra, ó, ela fica mais lenta. Estica as duas pernas, acho que dá até pra ver, ó. Quando mexe na articulação, a musculatura fica solta. Como eu não mexi nessa, ó, Realmente, rígida. olha, daqui onde eu tô dá pra ver. Então, assim, eu vou fazer uma liberação, vou fazer uma massagem. Quando uma pessoa tem uma queixa, tem uma patologia, é interessante primeiro pensar na parte óssea, porque quando o osso está bem posicionado, a musculatura consegue relaxar. Então é compensatório, ou a musculatura tá mais rígida, é compensatório também. Isso, igual quando uma pessoa tem uma diarreia, náuseas, são reações de algum vírus, alguma bactéria que tem. Bom. Bora. Vou fazer esse joelho. Aí. Agora sim, ó. Ficou mais leve, Malu? Agora tá retinho, ó. Ficou, né? Dobra as duas de novo, Malu. É notável. Olha lá. Na hora. Certinho. Peraí, estica as duas pernas. Aí também teria tornozelo, punho, cotovelo. Mas uma coisa interessante do punho é o do punho. Você acha, sempre chama a sua atenção que faz barulho, né? É. Porque, ó, O punho, às vezes a gente acha que, não é nada, mas ele pega ali, aí ele Isso. faz um movimento que muda completamente o que você está sentindo. Bora. Olha lá. acho que dá até pra escutar. Porque qual que é o seu trabalho? Eu sou confeiteira. Então, o que ela mexe? Bastante com o punho. Então, e saber disso também é muito importante. Eu pergunto muitas coisas. Qual que é a Anamnese rotina? completa. Completa. Então, ela é confeiteira, então ela mexe bastante o punho. Então, qual que é a altura correta para fazer o trabalho? Como que eu carrego o material, que eu faço as compras sozinha. Como é que você abaixa para pegar, como você põe no carro. Tudo Tudo isso isso faz importa, parte né? do tratamento. Legal. Muita gente associa a quiropraxia com somente um estralo. Eu gosto de passar uma experiência, um aprendizado para a pessoa viver bem, para a pessoa lembrar do hábito correto, que também é muito importante. Lógico que a musculatura eu passo para todo mundo, uma academia, um pilates, mas isso é um fortalecimento da parte óssea. Mas se o osso está mal posicionado, está inflamado,
vai fortalecer algo inflamado e torto, acho que é interessante primeiro tratar a dor. E aqui ó, dá pra ver bastante, ó. Estica os 2 braços. Acho que aqui dá pra ver, ó. Bem mais alto aqui, né, Denise? Ó. E essa parte assim do ombro também, isso tá muito relacionado ao quê? Tensão? Então, como ela faz movimentos repetitivos, a e tem a escápula... predileção do braço direito. E, ó, ela faz, normalmente, que ninguém faz isso aqui. Faz o horário. Então, você faz o horário, quando você abre a articulação, o ombro vai para fora. Legal. Tudo isso, só de conversar, de ter a profissão, eu já consigo imaginar como que está a parte óssea. Então, pessoas que têm tendinite, bursites, já fiz, tem diversos tratamentos, tem um choquinho, tem alongamento, tem fortalecimento, mas como que está a articulação? Isso que tem que pensar bastante. Legal. Aí, ó. Ó, só de arrumar um, ó, parece que... Ó lá, agora tem que arrumar o outro. Parece que agora o outro ficou mais... Pra não ficar com ciúmes um no outro. Isso, não vai deixar o outro lado com ciúme, não. Aí. E, Denise, você comentou muito de tensão, né? Isso. A tensão tem muito envolvimento com a escápula. Então, a escápula, quando ela tá mal posicionada, ela sobe e pressiona o trapézio. Então, a musculatura que é sobrecarregada com o mau posicionamento da escápula é o trapézio. Então, todo mundo que é tenso tem dor no trapézio? Não. Você faz muitos movimentos acima da altura do umbigo, todos os movimentos acima da altura do umbigo, a escápula vai subir. Então, a pessoa vai deitar no meu consultório, na minha maca, e ela vai estar com a escápula alta, eu vou abaixar e ela vai voltar de novo o movimento. Por isso que é importante fazer, então, esse novo posicionamento, essa educação no dia a dia também. Por isso que pode levar um tempo até a gente Sim, conseguir pro corpo adaptar. fazer essa mudança. Vamos de perguntinha do público? Saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá. Pergunta da Maria Nelly, de Minas Gerais. Boa tarde. Gostaria de saber se quem tem osteoporose na coluna pode fazer quiropraxia. Obrigada, Maria. Vamos lá, dona Maria. Osteoporose não posso fazer as técnicas, osteoporose de quadril. Não vou fazer a técnica de lado, porque o osso está mais fraco. A porosidade do osso está frágil. Então, a gente utiliza a técnica do amortecedor e também do ativador, né? Tá. As patologias que a quiropraxia trata é hérnia de disco, artrose, escoliose, dores de cabeça, bruxismo e dores em todas as articulações também. A torcicolo, pegou um nervo ciático, não sente as pontas dos dedos porque tem um osso pressionando aqui. Então, tudo que está envolvido com isso, a quiropraxia ajuda. Agora, Gregory, não é todo mundo que antes de passar com o quiropraxista fez uma densitometria óssea, que é o exame que verifica a qualidade, né, do osso. Não é todo mundo que vai ter já um diagnóstico de osteoporose, como trouxe aí a informação da nossa telespectadora. Como é possível, então, porque você precisa saber, claro que situações podem acontecer, né? Esse manipular, a gente sabe que pode acontecer, uma situaçãozinha, doer um pouquinho, né? Pode acontecer, faz parte da terapia, né? Pode acontecer, mas se alguém tem uma osteoporose muito severa, o dano pode ser muito pior, né? Queria que você falasse o que te prediz, então, sobre a osteoporose quando a pessoa não tem exame recente, não tem essa informação? Normalmente, a osteoporose é mulher acima de 60 anos. E aí ela vem falando que dói a lateral, que é o quadril. Aí o que acontece? Eu vou fazer alguns testes de pressão, bem leve. Perfeito. Aí eu vou conseguir, eu pressionei, a pessoa fala, nossa, dói muito. Então, uma outra técnica. Mas normalmente, até por experiência, quando é um idoso que está com muitas dores, sempre vai com calma, utiliza técnicas mais tranquilas para não acontecer. Porque dá o resultado igual, né? Sim. Eu acho que é isso, dá o resultado da mesma forma. Uma boa anamnese eu já consigo passar um tratamento personalizado para a pessoa, que nem eu atendo grávidas, atendo recém-nascidos. Então, depende da grávida. Um exemplo, grávida não posso ficar de barriga para baixo. Aí eu vou palpar ela sentado. Recém-nascido eu não posso, 8 meses. Vou lá e rotacionar o pescocinho. Então, assim, depende da técnica, depende de uma boa anamnese. E como você falou, que eu acho também super importante, tem gente que não busca determinado tipo de tratamento, porque, eu vi que é aquilo que estrala, né? Aquilo que faz barulho, não sei, eu acho que tem um pouco de aflição. Que esse não seja o motivo impeditivo de buscar
o tratamento, porque não é obrigatório que se faça dessa forma, né? Talvez seja a técnica mais popular ou a maneira como a quiropraxia ficou conhecida mundialmente, mas não tem só esse jeito de fazer. No meu caso, né? É uma faculdade, sempre gosto de falar, quiropraxia é uma Por favor, faculdade, explica. são 4 anos e meio de formação. E eu tenho, no meu caso, 16 cursos profissionalizantes. Então, assim, depende da pessoa, eu vou utilizar a técnica X. Quanto mais você estuda, mais você consegue personalizar o tratamento da pessoa. Mas muita gente associa com estralo, com trancos, e não é isso, né? Eu não estudei tanto, tenho diversos diplomas lá no meu consultório para falar, olha, que dá uma estralada. Eu falei, estralada é o seu tio que te abraça, às vezes dá um estralinho, né? Aliás, vamos falar sobre isso. Tem muita gente que se aventura na mão do amigo, do colega. Deita no vai chão. lá. É assim, na maioria das vezes não traz outros malefícios. Não precisa ir para o hospital, acontecer uma coisa grave, mas o ideal é não sabe, não mexe, né? Na verdade, cada um faz o que sabe, né? Eu estudei isso, deixa eu fazer isso. Aí a pessoa fala, eu sou arquiteto, mas eu me autoestralo. Eu falo, se eu fosse um arquiteto, eu não ia ser bom. Você não é um bom quiropraxista, então cada um na sua área. Vou mexer no pescocinho. Vai lá. Porque esse é o clássico, né? Mas eu poderia utilizar aquela outra técnica do tirinho, tá? Que nem tem pessoas que têm aflição com isso. Deixa eu perguntar pra Malu. Da primeira vez, Malu. Olha, é muito engraçado. Você senta na sala de espera e aí você ouve aquele barulho da maca, pá, pá, e você pensa assim, meu Deus, eu vou sair daqui só desmontada. E aí você entra, você faz uma consulta de 1 hora, antes de começar o tratamento, em que ele te pergunta absolutamente tudo. Né? Pra você se sentir segura. E aí você sai, é lógico, algumas manobras, dependendo do grau que está o seu problema, a sua inflamação, a sua artrose, a sua hérnia de disco, são doloridas? São, naquele momento. Mas passa, você sai dali zerado. E é muito mais o barulho do que o próprio impacto. Porque eu vejo umas senhorinhas saindo do consultório do Gregory, que eu falo, não é possível. Malu, não é possível. Agora, do pescoço. Quando ele falou, agora eu vou manipular o pescoço. Te deu aquele friozinho na barriga a primeira vez? Não. Não, eu confio muito no trabalho do Gregory, já conhecia antes de ser paciente. Então, assim, eu sei que tem a maneira certa que você faz, que não machuca. Mas, quando você ouve, você fala, pronto, morreu. Faz assim, ó. É profissional adequado mesmo, né? Para trazer a segurança. Que ser, porque é muito delicado, né? O profissional, pelo menos, que ele é estudado, ele tem uma faculdade, né? Claro. Tem pessoas que fazem sobre um isso, curso... né? A faculdade dessa, né? Se for arquiteto, é a faculdade de arquitetura e faz outra função, tem outra profissão. No pescoço tem um vetor. Então, a gente faz com 35 graus, de 25 a 30 graus. Então, tem pessoas que gira o pescoço e faz essa manipulação. Isso sim é perigoso. Isso sim é perigoso. Então, você tem que usar o vetor correto para se ajustar. Bora lá. Bom, vamos lá ver o pescoço. Bem crocante. E é legal que quando eu faço aqui, tem pessoas que põem a mão na cabeça e tem pessoas que falam, ai, que delícia que eu vi, olha lá. É, que a gente tem muita gente por aqui acompanhando a manipulação do Gregory. Esse foi mais crocante ainda. Isso aí depois... aqui é um alívio que vocês não fazem ideia. É, né? É maravilhoso. Aí depois de mim, ó, já consegue dar até beijinho no ombro, ó. Ó. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chegou para nós através do WhatsApp? Vamos lá. Pergunta da Antônia Clemente, de Santos, litoral de São Paulo. Eu caí no banheiro e bati as costas no box. Estou com muita dor na lombar. Esse tratamento resolve? Tenho 73 anos. Primeiro, sempre o alerta, né? Das quedas, banheiro, box. O vidro do box também, uma coisa que pode comprometer ali. Primeira coisa que eu vou perguntar, você tem um exame? Você foi no hospital para ver se não tem uma fratura, tá? Está doendo bastante, eu vou fazer diversos testes para ver se eu consigo mexer na região. Mas lombar é uma das queixas mais comuns na quiropraxia. E igual a gente comentou, 73 anos, ativador, sim, amortecedor e vamos embora. Com segurança. Com segurança. Faz tudo, né? Queria aproveitar e agradecer, então, a presença do
Dr. Gregory Arcas aqui, quiropraxista. Malu, obrigada por ter vindo. E vou deixar o Instagram, então, do Gregory, @quiroarcas, é do consultório, quiroarcas. O WhatsApp é 11 9 7188 2710. O site é quiroarcas.com.br. No Facebook, Quiro Arcas também. Gregory, obrigada por ter vindo. Muito Excelente obrigado, fim de tarde. Volte sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre o direito das pessoas que têm autismo. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco com um bate-papo jurídico aqui no Consulta ao Doutor. A gente fala do direito das pessoas, ou dos direitos, né, das pessoas com autismo. Aproveito a oportunidade para tirar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Tenho o prazer de receber o advogado, Dr. Anderson Lopes Batista. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Olá, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com todo o seu público, conversar um pouquinho mais sobre o autismo, o direito das pessoas autistas, disseminar o conhecimento para que possamos construir uma sociedade mais inclusiva. O primeiro bloco foi bem relaxante, né, com a demonstração aqui, mas um fato é que quem precisa correr atrás dos direitos, e aqui normalmente a gente tem uma configuração de crianças autistas, é um diagnóstico que não muda, né, acompanha a pessoa, mas hoje a gente tem feito diagnósticos cada vez mais cedo, então você tem crianças cada vez mais jovens sendo diagnosticadas dentro do espectro autista e famílias precisando correr atrás, precisando de acompanhamento, assim, claro, a criança precisa, a gente vai falar desses direitos, mas eu tenho um entendimento aqui também, muito da necessidade de um acompanhamento dessa família, do que essa família poderia lançar mão, de que tipo de direitos e benefícios, que não é fácil, né? É uma mãe, normalmente é a mãe que para de trabalhar e fica em função das crianças dentro do espectro autista. Então, primeiro eu quero começar nesse cenário, né, onde não é só quem tem o autismo, mas essa criança, essa pessoa está dentro de uma estrutura familiar que vai mudar. Sim. Você tem uma ideia, Denise, a falta de conhecimento, né, sobre autismo, ela é muito grande ainda nos dias de hoje, tá? Sim. E eu posso dizer em causa própria, até meu filho ser diagnosticado, eu não tinha a menor noção do que era o autismo, sob uma análise médica, muito menos sobre a área jurídica. E olha que eu sou advogado há mais de 20 anos. Perfeito. E a partir dessa situação, comecei a me inteirar sobre os dois parâmetros, médico e jurídico, e comecei a observar que uma série de direitos eram negligenciados, até por falta de conhecimento das pessoas, né? E a gente tomou essa iniciativa de espalhar esse conhecimento para construir uma sociedade mais inclusiva, para que essas pessoas possam ter um suporte da sociedade capaz de, no futuro, lógico, falando de crianças, mas adolescentes e até adultos, possam ter uma condição de vida digna. Então, assim, falando já de direitos, assim, o que mais me chama a atenção, separei alguns, que são vários. Por favor. O grande problema que nós estamos vivendo hoje com os planos de saúde. Eu acho que, numa semana que isso ficou muito em discussão, o cancelamento coletivo em massa de planos de saúde é uma questão muito triste, porque milhares de famílias se viram desamparadas de um dia para a noite, com um argumento puramente econômico. Os planos estão dizendo que os valores arrecadados não cobriam as despesas, mas existe o problema médico, porque você interromper um tratamento de longos anos causa um efeito devastador na vida dessas pessoas, né? Ficamos felizes de saber que a Câmara dos Deputados interveio na questão, chamou as principais operadores de plano de saúde numa mesa de conversa, buscaram um entendimento e eles se comprometeram a não rescindir esses contratos. Mas como ficou algumas questões abertas. E os que já foram rescindidos? Como é que fica a questão, né? E o que eu aconselho a essas pessoas é procurar um advogado e judicializar a questão. Porque, veja só, de acordo com a lei,
O plano de saúde, ele pode rescindir unilateralmente? Pode, só que existem regras. Primeira regra, avisar com o mínimo 60 dias de antecedência. Segunda, ele tem que dar uma outra opção para a família. Ele tem que dar essa possibilidade de ele migrar para um outro plano, individual ou familiar, para que não se interrompa o tratamento. E também a questão da portabilidade. Essa família pode migrar para uma outra companhia sem cumprir carências. Então, eu vejo, hoje é um assunto muito em discussão nessa semana, famílias que estão preocupadíssimas, e eu também estaria na situação delas, em buscar uma solução que não prejudique o tratamento. Mas poderia cancelar, mesmo avisando esse prazo de 60 dias, unilateralmente, com essas crianças em tratamento? Esse termo em tratamento, porque não é só... poderia ser autista e não estar fazendo o tratamento conforme ele deve ser, mas as crianças que estão, as famílias que cumprem isso que ficou estabelecido, não enquadra no em tratamento, assim como se fosse uma doença oncológica ou se fosse qualquer outro tipo de situação, porque autismo não é doença, mas é uma condição, enquadraria aí que não poderia por estar em tratamento? Sem dar uma opção de migrar para um plano, porque eles estão dentro de um plano coletivo, geralmente corporativo. Isso. Dar a opção deles migrarem para um plano familiar ou individual no mesmo patamar de atendimento e de custo. E de custo. Tá, e não deram. Eu tive acesso a alguns desses, por trabalhar há muito tempo também aqui no jornalismo e falando sobre saúde, eu tive acesso a alguns desses e-mails. E eles não dão opção alguma. Não deram. Simplesmente falaram, daqui 60 dias o seu plano estará rescindido. Ponto. E ponto. Simples assim. E sem dessa opção. O Ministério Público interveio no caso, a Defensoria Pública também entrou, mas a gente viu assim, uma resposta um pouco mais rápida através dessa reunião junto à Câmara dos Deputados. Mas, sabe a solução paliativa? É uma solução que não resolveu ao fundo e ao cabo. Porque, os que não foram notificados, ok. Mas os que já foram notificados já foram rescindidos. Nós estamos falando de um número considerável de pessoas. E os que não foram notificados, mas pertencem àquele grupo, porque parece que funciona em ondas, assim. O ano passado foi uma outra companhia, esse ano tem uma outra aí em questão, e aí o medo das que estão fazem parte, né, são dependentes aí ou estão nesse plano de saúde, né, que compraram esse serviço de plano de saúde e também dos outros, porque qual vai ser o próximo? Sim, né? sim. E isso não é só uma luta, e que isso que eu acho muito legal, eu tenho falado isso todas as vezes que a gente esbarra nesse tema, ou em outros correlatos, né? Isso não é uma coisa só que diz respeito só às famílias que têm crianças ou pessoas dentro do espectro autista. Não. Isso impacta a vida de todos os demais, as demais pessoas, né? Porque vai sobrecarregar o SUS, por exemplo. Sim, e vai criando precedentes. Então, hoje, as pessoas que estão nesse transtorno do espectro autista ou do global de desenvolvimento, eles se credenciam. Amanhã, eles vão escolher uma outra natureza, eles credenciam. Isso. Então, acaba sendo assim, olha, não é mais interessante para mim, retiro. Não é mais interessante para mim, retiro. E não é essa a ideia do sistema. Perfeito. Ele não nasceu para isso. Virou a sua missão e você falou de procurar um advogado para judicializar. E aí, outra questão. Todo advogado pode fazer isso, mas é interessante que as famílias busquem quem já tem familiaridade com o propósito, né? Sim, porque tem muitas peculiaridades. Como eu falei, até meu filho ser diagnosticado em 2021, eu não tinha a menor noção do que era, quais são os direitos, qual é o tratamento, qual é o suporte. E assim, leva um tempo para você interagir e você tomar parte, mas eu vejo que a própria advocacia, talvez alguns advogados como eu, por ter familiar dentro dessa situação, estão se inteirando, estão buscando conhecer mais. Existem fóruns de discussão, existem pessoas que palestram sobre o assunto, formadores de opinião, isso é muito interessante. E falando em formação de opinião, isso é muito importante, pensando também num direito voltado à parte educacional. Tanto escola pública quanto escola particular, para atender os alunos autistas, tem que disponibilizar um professor assistente, caso seja necessidade. Nem todo autista precisa, mas a grande maioria precisa. E algumas escolas acabam exigindo um valor adicional. Isso é proibido. Tá. Isso é proibido. Escolas públicas dizem que não tem esse profissional. Nós não temos no quadro.
Desculpa, mas é um direito. Eles têm que disponibilizar, eles têm que achar uma forma. Então, esse é um direito. Outra questão, voltada ainda para a parte educacional, e que eu percebo, e foi, infelizmente, matéria há pouco tempo jornalística, né, na Praia Grande, litoral de São Paulo, um adolescente que foi agredido e morto, ele era portador do TEA, sofria bullying, os pais já haviam relatado para a diretoria da escola que, ao que tudo indica pela matéria jornalística, negligenciar a questão, infelizmente chegou nesse trágico caso de um falecimento. Mas a gente vê em escolas, em condomínios, em clubes, muitas crianças que são segregadas e até mesmo sofrem bullying por ter um comportamento diferente das demais. Eu acho que a partir do momento que você difunde conhecimento para os pais, para os professores e para os próprios alunos do que significa o autismo, e eles acabarem entendendo, eles vão dar um tratamento digno, melhor, e vamos evitar tragédias como essa. E eu também já recebi relatos de pessoas, doutora, aqui, acho que principalmente em escolas particulares, que a escola diz que ele já tem uma quantidade de alunos de inclusão, que tem TEA, estão dentro do espectro autista ou do transtorno do desenvolvimento global, e que aí eles não poderiam. Então, há uma negativa, só que a justificativa é suave. Né? Porque para dar a melhor assistência, a gente limita um número de alunos na condição, também não pode fazer. Não, não pode. E essa discriminação velada é crime. Chama capacitismo, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. E porque, veja, tanto sobre o aspecto pedagógico, todos os especialistas dizem que a melhor forma é a inclusão, estarem na mesma classe, terem os mesmos professores, terem o mesmo material didático, independente se 1, 2, 3, 10 pessoas na mesma sala de aula. Então, essa desculpa ou justificativa, qual o nome vocês queiram dar, da escola, não tem apoio nem jurídico e nem técnico-pedagógico. É um papelão, então, né? Sim, se os pais se verem diante dessa situação, eu aconselho, primeiramente, tentar se compor amigavelmente com a escola. Se eles insistirem, buscarem apoio jurídico de um advogado que vai acionar tanto a delegacia de ensino, seja público ou particular, ou o Ministério Público, e acioná-los judicialmente. Você comentou sobre um professor assistente em sala, exclusivamente para aquele aluno, quando há necessidade. E pode ser que haja necessidade em determinados períodos ou anos escolares, e em outros não. Entendo isso. Sim. Quem é que define se precisa desse acompanhamento ou não? É o grupo que acompanha, a equipe que acompanha essa pessoa, essa criança? Parte do médico que cuida, o médico assistente que cuida da criança, Tá. que vai trabalhar em conjunto com um grupo terapêutico, geralmente terapia ABA, que eles vão fazer todo esse perfil, emitir um relatório e compartilhar isso com a escola. E a escola, a partir dessa diretriz, vai trabalhar junto com esse professor assistente para dar o melhor suporte para a criança. Você falou de um tipo de terapia, que é a ABA, e a gente sabe que a quantidade de horas de uma criança dentro do espectro autista por semana, ela pode ser elevadíssima. Esse é um outro dilema que Comente. estamos convivendo com os planos de saúde. Quem define a quantidade de horas é um médico, geralmente neuro, que vai dizer quantas horas e as especialidades que precisam. E o que acontece? Quando você manda pedir de autorização para o plano de saúde, ou eles diminuem arbitrariamente e unilateralmente a quantidade de horas, ou as especialidades. Ou eles descredenciam as clínicas e centralizam tudo num local próprio, só que uma quantidade monstro de pessoas, e não conseguem dar um atendimento adequado. Outra prática dos planos de saúde. Algumas terapias eles negam porque dizem que não está cientificamente comprovado. A ecoterapia, a hidroterapia. Negam? Musicalização. Eles falam que não está cientificamente comprovado, sendo que a prática demonstra resultados significativos. O meu filho adora música e quando nós cantamos com ele, ele busca verbalizar imitando o nosso som. Mas os planos de saúde dizem que não há prova científica para isso. Então, a gente vê que, às vezes, eles acabam sendo arbitrários nessas definições.
esses tratamentos, não, eles podem ser feitos tanto pelo plano mesmo, com a equipe credenciada do plano. E o que acontece muito, especialmente quem tem seguros de saúde, né, planos mais robustos, é fazer isso por reembolso. Tem algum problema em fazer isso por reembolso, em fazer o famoso reembolso sem desembolso? Porque, imagina, você está lá numa clínica multidisciplinar, que eu acho que é o ideal do atendimento, que você tem várias especialidades no mesmo lugar, né? São Paulo, imagina em São Paulo, você tem um atendimento que é na Zona Norte, o outro que é na Zona Sul, e às vezes essa é a rotina das famílias, de ficarem para lá e para cá no trânsito, né? Com risco de perder as consultas, porque o trânsito estava prejudicado naquele dia. Então, você encontra ali, você fica anos. A gente sabe da dificuldade de quando há necessidade de mudança para uma pessoa que está dentro do espectro autista. Eles não toleram muito bem essa questão da mudança, né? Então, se você está lá, você já faz parte ali, todo mundo te conhece, e também o financeiro, a parte da tesouraria ali da clínica também sabe como é que funciona o teu convênio. E me parece que isso, não sei se isso é correto, mas é muito comum o famoso reembolso. Então, a empresa emite ali a documentação como se pago estivesse. Aí, o plano de saúde faz o reembolso e, nesse momento, há a transferência do valor. Isso. E podem ser valores altos. Por isso que essa pergunta são valores do reembolso sem desembolso. Né? Só fazendo um rápido adendo, não há nada de errado em um plano de saúde centralizar num local próprio esses atendimentos, desde que seja com qualidade. Só fazendo essa pequena observação. Perfeito. Essa questão do reembolso, outro cuidado que deve se tomar, que eu já vi muita prática, são algumas empresas que acabam fazendo de má fé reembolso de serviços que não foram prestados. Então, a lógica é a seguinte: há a efetiva prestação de serviço, com a efetiva nota fiscal de prestação de serviço, cujos pais pagam para a clínica, e os pais se reembolsam do plano de saúde. Não, esse é o triângulo. Não pode haver a abreviação desse caminho. Tem que ser isso. Os pais pagam e se reembolsam dos valores da clínica, de acordo com o contrato deles. Legal. Porque também há um risco da empresa, né? Então, quando você emite uma nota ali da prestação de serviço, já vem a quitação do valor. Sim. Essa nota ela aparece ali como quitada. Até porque eles prestaram o serviço para os pais. Entendeu? Eles prestaram para os pais e os pais que são os segurados do plano de saúde que vão acabar recebendo esse valor de volta. Tá, legal. Limite de sessões, limite de horas de terapia. Eu não sei como é que está hoje, mas nós passamos uma década atrás, talvez um pouco mais, sobre, só pode, imagina, 12 sessões de psicoterapia, então de um tratamento com psicólogo por ano. Mas 12 a gente faz uma vez por semana numa pessoa que não está nessa condição, por exemplo. Né? A terapia normal, conforme a gente conhece, eu, você, a gente poderia fazer uma vez por semana com tranquilidade. Aí o plano só cobre 12 por ano. Saiba que é cíclico essa questão da briga com os planos de saúde. Isso foi muito recorrente no passado, essa limitação de sessões, de horas. De tanto essa questão ser debatida nos tribunais, hoje já está pacificado. Quem estabelece a quantidade de horas é o médico que cuida, porque ele que tem contato com o paciente no dia a dia, ele que observa de mais próximo o que realmente precisa. Não o plano de saúde equidistante, de uma relação fria, vai determinar isso aí. Então, e a gente já cumpre as exigências, né? Porque eu acho que isso varia de plano para plano, mas o que mais acontece é, você vai fazer terapia? Está sofrendo com um pouco de ansiedade, né? Então, você precisa de um médico te indicando a terapia. Maravilha. Funciona assim com fisioterapia também, sim, né? Apesar do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato em saúde, para que o plano de saúde reembolse, se for o caso, ou te atenda ali, se for a equipe do próprio convênio, conveniada mesmo ali do grupo, precisa de um médico recomendando. Papel assinado, timbrado, tudo, justificando. Essa é a praxe, né? Sim. A gente já cumpre isso.
Mas que não limite, então, a quantidade de sessões simplesmente, né? Porque eles fazem uma análise puramente econômica da relação jurídica, né? Isso é uma questão até que transcende a questão do plano de saúde, o quanto a economia interfere no direito e nas relações jurídicas. Mas eu tenho visto que o Poder Judiciário, principalmente as instâncias superiores, tem sido bem cautelosa nessa definição e tem tido um olhar muito cuidadoso e carinhoso com os pais responsáveis do TEA. Legal. Vou aproveitar por esse gancho, né? Então, a criança, o adolescente, às vezes é um adulto que está dentro do espectro autista. Não é uma doença, é uma condição, a gente já falou aqui. Porém, quando você perde o contrato, entra no grupo do doença pré-existente, entraria, apesar de não ser doença, entraria aqui nessa seara na de necessidade ter que da carência do plano. Isso. Se você imagina assim, você vai começar um plano de saúde do zero, tendo em conta que ele já está diagnosticado, existe a carência de 180 dias a ser cumprida. Isso não tem jeito. Mas se você for fazer a migração de um plano de saúde para o outro, você tendo no mínimo 2 anos de contrato, não existe mais a exigência da carência. Né? Tá bom. Ele já pode continuar com a terapia. E falando de pais, um direito muito importante, pensando nos pais, você falou, muitas vezes a mãe sai do serviço e se dedica integralmente a cuidar do filho, direito trabalhista, né, dos pais. Veja só, no plano do serviço público, tanto do governo federal, estadual, municipal, os pais responsáveis por crianças autistas têm direito a uma carga de horário flexibilizada, menor, sem redução do salário. Esse é um direito de uma lei federal que se aplica também para os estados e municípios. Então, os pais eles podem acompanhar as terapias, às vezes diárias, que no caso do meu filho é diária, para poder dar o suporte para o filho. Na iniciativa privada ainda não tem lei. Porém, alguns juízes trabalhistas, com base na dignidade da pessoa humana, no Estatuto da Criança e Adolescente, têm estendido esse direito para os empregados do setor privado. Mas eu entendo que é possível sentar com o empregador, às vezes com interveniência do sindicato, e buscar de uma forma colaborativa um denominador comum. Às vezes o empregado pode entrar mais cedo para sair mais cedo e levar o filho na clínica mais tarde, pode fazer home office, pode fazer o sistema híbrido, enfim. Eu acredito que é possível sentar e negociar, chegar no denominador comum, até para que as empresas também não sejam prejudicadas, mas se não chegar nesse acordo, buscar no judiciário essa guarida do direito, porque veja só, entre o pai ter que trabalhar e sustentar, é óbvio, mas deixar o filho desamparado, sem dúvida alguma, ele vai acabar tendo que optar pelo filho. E as empresas, se eles tiverem esse olhar mais humanizado, você podem ter certeza, terá um funcionário mais agradecido, eficiente e valorizando a empresa. Com certeza, com certeza. Vou aproveitar esse gancho. Você falou do horário flexibilizado, aí dessa possibilidade e dessa discussão que deve permanecer para que as empresas privadas também possam ser contempladas e os funcionários também da mesma forma. E atestado para os pais. Então, de repente, foi um dia atípico, um dia difícil dessa criança, onde não foi possível enviar para a escola, porque a escola muitas vezes, vai funcionar fazendo parte de uma rede de apoio, né? Uhum. É um momento, um lugar, as horas, a quantidade de horas que seu filho está muito bem amparado com tudo que ele precisa e é muitas vezes nesse momento que os pais trabalham, sim, né? Um dia onde não foi possível fazer nada disso, uma mudança de plano, de rota, ou inesperado. E essa família precisou de um suporte, ou de uma sessão extra de psicoterapia, de terapia ocupacional, médico, qualquer coisa que seja necessário. Parece que as empresas não acolhem muito bem um atestado justificando, porque, imagina, uma criança... ou mesmo um adolescente, às vezes até um adulto jovem, dentro do espectro autista, dependendo do nível de suporte, do grau de suporte, da condição, não pode ficar desacompanhado. Aliás, ficar desacompanhado, um vizinho denuncia, é problema na certa. Crime de abandono, é crime de abandono. Quero saber sobre isso. Como acolher, como as empresas devem acolher, porque assim... de repente você perde o dia, né? Te desconta, sim, mas você está justificando, você não simplesmente acordou e não foi trabalhar. Se você for fazer uma análise fria da lei, a CLT ela fala que os pais têm direito a se ausentar do trabalho
uma vez no ano para acompanhar consulta dos filhos ou dos dependentes. Só que muitas vezes o que a gente vê é que as empresas acabam usando esse consulta para também incluir internações, cirurgia. Eu peguei um caso há pouco tempo em que o filho estava internado para fazer cirurgia e a empresa se negou de abonar uma empregada, dizendo que ela já tinha cedido a uma consulta. E o Tribunal Superior do Trabalho foi muito sensível nisso e dizia assim, olha, não podemos fazer uma interpretação literal de consulta. Então, assim, consulta eletiva, de rotina programada é uma questão. Agora, uma situação de emergência, você está no seu trabalho, seu filho caiu, quebrou o braço, você tem que sair. Lógico. Mas a gente percebe que, assim, falta, às vezes, muitas vezes, empatia, razoabilidade por parte de algumas empresas, entender uma demanda dessa. Como você bem falou, não é uma questão de escolha até para os pais. Então, eu acredito que, assim, se a empresa tiver essa razoabilidade, é possível resolver, senão, pode ter certeza que no judiciário ela vai ter guarida. Legal. Perguntinha do público, vamos saber o que chegou para nós através do WhatsApp, dá tempo de participar. Ana, do Rio de Janeiro, boa tarde. Minha filha de 9 anos está fora da escola há 2 meses. A escola alega que não tem cuidado para autista. O que faço? Obrigada, Ana. Ana, pode ter certeza que se você buscar apoio, um advogado ou da Defensoria Pública da sua cidade, eles darão todo o apoio, porque não existe essa faculdade da escola pública ou particular dizer que não tem pessoa para dar esse suporte. O judiciário determinará que ela faça isso no prazo que assinar, sob pena de crime de desobediência. Então, te aconselho buscar o apoio de um advogado ou defensoria pública da sua cidade para que acione essa escola e que ela possa dar o suporte quanto antes. Eu sei bem que 2 meses fora da escola, além da parte pedagógica, tem interação social, a perda é significativa. Vá atrás dos direitos da sua filha, que ela tem todo o direito de ser bem assistida pelo Estado. Mais uma perguntinha do WhatsApp, vamos ver o que chega para nós. Não é fácil fazer jus aos direitos, né? Ir atrás é um desgaste, Mas né? se não tem outra opção... Não tem outra opção. E se não faz... quanto mais pessoas fizerem, ganha força, né? Sim. Então, a gente tem aqui hoje, mesmo na seara política, pessoas que têm como causa própria também essa militância, né? Que vão abrindo portas, né? Então, uma pergunta como essa, você está assistindo, você fala, mas eu também. Minha filha também está fora da escola, meu filho também houve essa negativa, eu não podia negar, então, né? É claro que também aí vem aquela frustração. Olha, mas eu sei que é de direito, não pode haver essa negativa. Mas aí você perde até o brilho, você nem quer mais que a criança estude lá. Tem isso também, né? Tem. E a gente, lógico, falamos muito de plano de saúde, mas saiba que quem não tem plano de saúde, o SUS, ele é obrigado a dar esse suporte. É claro. E eles têm uma cartilha, eles têm todo um programa já voltado para dar esse suporte. Se você entrar no portal do SUS, vai ter um diretório específico para isso. Muitas secretarias estaduais e municipais já têm uma atenção a isso. E pegando, por exemplo, aqui a cidade de São Paulo, já estão implementando um grande centro de atendimento para pessoas do espectro autista, com mais de 4.000 metros quadrados, com todas as especialidades. Ah, mas eu moro numa cidade pequena do interior do estado X. O direito é nacional, vale para todos. O secretário municipal falou que não tem. Judicialize a questão, porque perante o Poder Judiciário, ele vai ser compelido a fazer sob pena de responsabilidade, até de improbidade administrativa e perder o cargo. Tem que ter. Doutor, chegaram várias perguntinhas, algumas precisam da nossa melhor elaboração, mas eu vou te convidar a voltar aqui ao programa para que a gente possa fazer nesse dia um grande tira-dúvidas com as perguntas do público. Sim. Tá? Então, a gente aproveita, recolhe as suas perguntas, prepara isso antes para fazer um bloco de tira-dúvidas mesmo. Vários outros direitos que... O papo está tão bom que o tempo passa, a gente nem percebe, que a gente nem acabamos abordando a parte de isenção de impostos. É isento, então, da declaração do imposto de renda, é isso? Olha só, break news, o último dia de imposto de renda. Quem não fez, segura aí, que serve para vocês. Olha só, pessoas com espectro autista, que são pensionistas, que percebem o valor, que estão dentro da faixa de tributação, eles podem ter isenção de imposto de renda, tá?
Carros, como nós falamos também, existem isenções de tributação para carros 0 quilômetro, tanto dos impostos federais quanto dos impostos estaduais. Cidade de São Paulo é isento de rodízio, é isento de zona azul. Justamente porque você precisa transitar de um lado para o outro. Deixa eu passar os seus contatos e aí a gente finaliza falando mais alguns direitos. @doutor.anderson.lopes.batista. Aproveita, Baptista, do jeitinho que está escrito aí na sua tela, para você não perder esse contato. doutor.anderson.lopes.batista. Já está convidado a voltar. Enquanto eu me preparo para dar um recado, a palavra é sua, para você continuar falando um pouquinho mais, pincelar, né? O papo realmente tem tanta coisa para a gente falar que daria para ficar a hora e meia aqui só falando sobre isso. Sim. Explica para gente. Existem outros direitos que nós vamos abordar na volta, mas eu quero incentivar os pais a buscar, a todo custo, defender os direitos dos seus filhos. O quanto mais vocês se dedicarem, se empenharem, vocês podem ter certeza que terão filhos adultos independentes que conseguirão ter uma vida normal e que darão muito orgulho para vocês. Vocês vão olhar para trás e falar, valeu a pena todo o sacrifício e hoje eu sou uma pessoa realizada. Gente, vou fechar com um dilema que eu sempre uso e levo para a vida pessoal. Quem está bem informado não é enganado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Agora a gente começa essa entrevista a falar dos cuidados com a pele, né? Cuidados que são sempre muito bem-vindos, mas nas épocas mais frias e secas do ano, a nossa pele precisa de uma ajuda. E é um momento, de repente, oportuno para fazer aquilo que no verão, no clima mais quente, você não fez, não cuidou, né? Tem uma série de ferramentas que a gente pode lançar a mão nessa época que são super seguras. Quem tira as nossas dúvidas hoje é a doutora Juliana Rampani. Ela é farmacêutica, especialista em estética avançada e saúde integrativa. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Muito feliz, Denise, pelo convite. Obrigada. Falar sobre cuidados com a pele é maravilhoso, maravilhoso, né? E hoje a gente não abre mão, porque tem muita coisa que a gente pode fazer em casa, né? Então, a começar pela hidratação, tomar água todo dia, o maior órgão do nosso corpo, merece a nossa atenção, o nosso cuidado. E assim, começar essas intervenções, a gente tem começado cada vez mais cedo. Sim. E visto que não é o exagero. Exatamente. É realmente porque o tempo vai passar e a pele vai sofrer. Então, se a gente já conseguir não deixar o estrago ser tão grande, né? Exatamente. Você falou muito bem, né, sobre a água, é uma coisa que a gente não se atenta, mas quem treina, que aí vai num médico do esporte, que ele fala, tem que tomar água, mas a água é muito importante para a hidratação de todo o corpo e a pele recebe também a hidratação interna, que é muito importante, porque ela tem esse mecanismo, né? Então, a primeira dica aí, de início, é se atentar com a água. Geralmente, no verão, a gente toma mais líquidos do que no inverno. Então, falando aí do inverno, isso prejudica um pouco, sim, a pele, porque a gente esquece de tomar água. No verão, a gente sente mais sede. Então, a água vai nos ajudar a trazer uma hidratação maior nessa época do ano, que o próprio ambiente está com a umidade mais baixa e a gente não consegue tirar do próprio ambiente essa hidratação e aí prejudicando, não tomando a água e o corpo também não tem hidratação interna. Ah, legal. Então, o clima seco também favorece para que a gente perca mais água. Então, tem frio e seco, tem que tomar mais água, tem que fazer esse esforço maior para a nossa pele sofrer menos. Isso, é porque assim, o que acontece? Vou te explicar para a gente pegar um gancho aí e tirar todas as dúvidas. No verão, a gente tem a participação da glândula sebácea maior no corpo, fazendo toda essa parte de regulagem de calor. Então, ela traz mais secreções. Essas secreções, elas também ajudam na hidratação da pele. No inverno é o contrário, então a glândula sebácea ela trabalha menos, então a pele tende a ficar mais ressecada. Então a água estando presente no nosso dia a dia, coloca um reloginho ali para despertar, para você lembrar que você precisa tomar a água, você vai cobrir a função da glândula sebácea. Legal, legal. Agora, tem muita ferramenta
tecnologia ou mesmo os injetáveis, que no calor, no verão, a gente tem um pouco mais de receio, ou você não quer ter os hematomas, nem que seja pelo mínimo hematoma que pode provocar, porque você vai tomar sol, ou de repente não vai tomar de propósito esse sol, mas tá calor, ele tá ali, maior a chance sempre de manchar, Sim. né? No verão a gente tem que tomar uma série de cuidados. O Brasil é enorme, tem região que a gente está em São Paulo, né? Exceto essa onda enorme de calor, a gente tem as estações, né? A gente costuma entrar na temporada mais fria, Sim. tem um marco ali, né? No comecinho de maio, enfim. Mas em outras regiões, não, tá calor o ano inteiro, faz sol o ano inteiro. Nordeste, né? Essa é uma preocupação. Eu quero saber se o outono, inverno, principalmente com a chegada do inverno, que dá uma baixada no calor em qualquer região do país, se é uma oportunidade da gente fazer aquele laser que a gente não fez, aquela estratégia que a gente não quis abrir mão do sol no verão. Sim, é bem importante falar isso, porque são duas vertentes. Primeiro, sim, o sol direto, assim, ele exposto, ele vai atrapalhar em alguns procedimentos. Um peeling, por exemplo, porque a pele vai ficar muito mais sensível, então se o sol bater diretamente nessa pele, pode sim manchar e pode atrapalhar o procedimento. A questão dos hematomas, dos furinhos que fazem com os procedimentos estéticos, expondo-se ao sol também a gente tem esse problema, porém, alguns lasers hoje já são seguros para serem feitos no verão também, isso é muito importante. A tecnologia está avançada não só nos smartphones, mas também na parte estética, então a gente consegue fazer lasers no verão, mas tem alguns que somente são indicados para o inverno, mas a gente não pode esquecer do filtro solar no inverno, porque as pessoas não estão vendo o sol. Então, elas pensam assim, não vou passar porque eu não vou ter esse problema, né? Mas, ao contrário, tem que passar porque existe radiação solar, mesmo a gente não enxergando o sol. Então, isso é bem importante. Legal, então também não descansar com a questão do protetor solar, não. Você pode fazer os seus tratamentos, mas vai passar o protetor solar. Exatamente. Legal. Agora, você falou do peeling. Peeling é sempre uma estratégia, Sim. né? Do menos abrasivo até, por exemplo, um peeling de fenol. Isso. Como fazer a melhor indicação do peeling? Porque, vamos colocar como leiga e paciente, só sei que é peeling. Só sei que vai promover uma renovação ali celular, mas em que nível? Se a minha pele vai aguentar ou não, porque minha pele, por exemplo, é bem sensível. Isso aí fica a cargo do especialista. Exatamente. Então, eu acredito que se a gente não tiver uma boa indicação, nadamos e morremos na praia. Exatamente. Ou prejudicamos mais ainda a nossa pele. Tá. Então, você falou muito bem, isso é o profissional que tem que te indicar. Hoje a gente tem uma onda de informações que vem de blogueiros, vem da internet, né, dos aplicativos aí de redes sociais. E às vezes a gente olha e fala, nossa, eu quero isso. E vamos atrás de alguma coisa que realmente não é para o nosso tipo de pele. Nós costumamos dividir a pele em fototipos. Então, também há uma confusão nisso, porque o fototipo não é se a pessoa é parda, é branca, é negra. O fototipo tem a ver com como a sua pele se comporta diante de uma queimadura solar. E isso que vai impactar todos os outros procedimentos. A gente vai escolher o ácido correto para aquele fototipo. Então, você pode ter a pele muito branquinha, mas você ter um fototipo um pouco mais alto, 3, 4, que aguenta um ácido maior. Ou ter até a pele um pouco mais parda e não aguentar tanto um tipo de ácido, por exemplo. Perfeito. E eles são divididos em profundidades. Então, a gente tem desde aquele mais simples, que passa, dá aquela leve descamada, já dá um efeito glow na pele, até os mais profundos, chegando até no fenol, que é bem antigo. Acho que, se eu não me engano, se eu não falar bobeira aqui, é lá por 1960 que ele começou. E agora ele está voltando com tudo, que é um peeling muito mais agressivo e algumas versões dele precisa até estar dentro do hospital.
Legal. Então, hoje já existem essas alterações do peeling de fenol, dá para fazer ele Sim. mais levinho. Light, a gente chama Isso. fenol light. Tá, mas também tem a melhor indicação para esse tipo de peeling. Exatamente. E se tudo correr bem, eu estou imaginando que para as próximas gerações nem vai precisar. Se a pessoa começa a cuidar cedo, né? Que nem eu tenho 41 anos, eu me cuido, assim, de parte estética, né? Desde os meus 16, 17 anos. Então, a gente começa com skincare. Então, envelhecer saudável não é também só ir atrás de procedimento. E como você falou no começo, existiu em um determinado período um exagero de entrega de produto, deformação de rosto, tirando as características naturais das pessoas. Hoje a gente está retrocedendo isso, graças a Deus a gente passou por esse período e hoje a gente está entrando numa estética que se chama estética regenerativa. Isso é maravilhoso. Que é realmente você trazer para o seu corpo, para a sua pele, para esse órgão tão importante, a capacidade de continuar exercendo suas funções apesar da idade e regenerar aqueles processos de envelhecimento que já aconteceram e estão acometendo. Então, é importante a gente começar desde de nova. E, logicamente, você não vai entrar num peeling de fenol com 18 anos. Os peelings de fenol mais agressivos, a gente deixa ali para uns 70, 50, 70, e dependendo de como que está o estado dessa pele. Mas, realmente, um bom skincare, que o brasileiro peca muito nisso, já te ajuda a chegar ali nos 25 com uma pele bem legal para começar os tratamentos estéticos. Por que a gente erra? É falta de disciplina? Falta de conhecimento, falta de disciplina e também a gente não consulta um especialista para entender que época do ano a gente está, que a gente está falando do inverno, como que está a sua pele, porque são coisas sazonais. Às vezes você está, por exemplo, uma pós-gestação, a sua pele está de uma forma. Na gestação, ela está em outra. Você está numa pré-menopausa, ela está de um jeito. Você está pós-menopausa, ela está de outro. E até medicações, anticoncepcionais e outras coisas que a gente vai colocando ao longo da nossa vida, ela vai mudando. Então, eu preciso ir também mudando o cosmético que eu estou utilizando para que ele seja assertivo. O que acontece hoje é que a maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles têm milhões de cosméticos no armarinho. Às vezes fica até no banheiro, que não é legal guardar no banheiro, uma dica aí para vocês. E não usam. Aí vem, se joga fora, porque comprar outro, acha bonita a embalagem, o cheiro, e não é isso que vai trazer a efetividade no tratamento. Tava na modinha o produto, Tava né? na modinha. Então, sem a melhor indicação, aí sim é jogar dinheiro fora, né? Exatamente. Se você não vai usar tudo que você não for usar, aí é realmente jogar dinheiro fora. Gostei que você falou da melhor indicação, porque eu não uso o mesmo produto no clima quente e no inverno. Minha pele precisa... Dessa tem necessidades diferentes, né? Claro, é muito comum isso acontecer. Agora, deixa eu entender sobre o que a gente pode fazer. Há muito tempo a gente fala da toxina botulínica preventiva. Agora não é só mais a toxina botulínica preventiva. Nós estamos falando de começar a fazer um banco de colágeno antes do colágeno começar a ir embora. Perfeito. Do que a gente pode lançar a mão? E aqui, de novo, eu também respeito muito aquilo como a pessoa se sente, né? Até outro dia, absolutamente não me incomodava nada. De repente, começou a incomodar. E foi nesse momento, quando me incomodou, que eu busquei, que eu fui atrás, né? E aí, para a maioria dos especialistas, eu já estava atrasada em começar a fazer esse cuidado, né? Porque podia começar a fazer a toxina botulínica aos 20 e poucos anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente tem um problema com isso, assim. Mas o Brasil, ele tem esse problema de ir remediar e não fazer a prevenção. Então, até o doutor estava falando sobre o câncer aqui. A gente não vai esperar ele aparecer para tratar. A gente tem que fazer os exames preventivos, não é? Na saúde da sua pele, que é a parte estética, às vezes você não tem uma pinta para retirar essas coisas que precisa de um dermato, um médico especialista, mas você precisa cuidar do envelhecimento. Da beleza, Da né? beleza e, assim, do envelhecimento como um todo, porque o que acontece, a maioria das vezes, quando a gente chega ali nos 50 anos, a mulher, principalmente, ela se olha no espelho e já está
já com muita perda de colágeno e aí ela perde autoestima. E tem uma questão social até da parte hormonal, queda hormonal, que aí tem também a parte da menopausa, aí ela perde, então, o libido, ela se sente menos mulher, às vezes acomete uma depressão. E você cuidar dessa pele antes, você também está cuidando da sua saúde. Porque a gente sabe que vai acontecer. Nossa Exatamente. primeira pauta foi sobre menopausa e foi o que eu falei. Se toda mulher viver o suficiente, vai entrar na menopausa. Todas as mulheres Sim. entrarão na menopausa vivendo o bastante. Como, com a pele, como entrar melhor nesse período. gerenciamento de envelhecimento. Exatamente. E a estética regenerativa e todo esse cuidado antes preventivo entra no gerenciamento do envelhecimento. Então, não precisa de você esperar ver e falar, agora estou incomodada para procurar. O ideal é fazer antes. Exatamente. A toxina botulínica é o maior exemplo, porque até depois que rugas estão instaladas, ela já não é tão efetiva. Eu preciso ter ela e outro tratamento. Legal. E a associação deve ser o melhor caminho, né? Sim, quando a gente é jovem, acredito que sim, uma modulação desse movimento, né, muscular, para que você não tenha tanta quebra de pele. E também, assim, alguns estímulos de colágeno que não mude seu rosto, é só para fazer esse banco, para deixar essa pele continuar ativa por bastante tempo, é o suficiente. Mas depois a gente tem que associar. E esse estímulo de colágeno, para quem não gosta, porque ainda tem isso, né? Prefiro tecnologia ou quero evitar as agulhas. Hoje parece que dá para evitar, Sim, né? Para fazer sim. esse estímulo de Hoje colágeno. a gente tem aparelhos muito modernos que nos entregam estímulos de colágeno e indolores. Então, isso é muito inovador, porque alguns pacientes que são mais antigos, que passam por esses tratamentos indolores, eles ficam... mas não está doendo, será que vai funcionar? De tanto que se pensava que vai funcionar se doer. Mas funcionam super e são super indicados como prevenção e depois dentro de um pacote de vários procedimentos que você vai ter para quando você tiver uma idade maior. Muito legal. Então dá para fazer esse gerenciamento, dá para organizar, fazer um bom planejamento do ano, dos cuidados ali que vai ter com a pele. Aqui a gente focou bastante em rosto, mas vale para corpo também, né? Vale para corpo. Corpo é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem essa parte até de o emagrecimento, a celulite, tem muito a ver com a parte hormonal da mulher. A mulher passa por muitas transformações durante a vida. Flacidez, se teve gestação, quantas? Exatamente. Tem alguns tipos de flacidez, corporal principalmente, que a estética já não consegue resolver. Então, teria que ser uma cirurgia plástica, não tem o que fazer. E essa indicação também está numa boa avaliação, exatamente. Né? Para você ter certeza daquilo que a tecnologia pode te ajudar, dos minimamente invasivos e aquilo que o que a cirurgia poderia entregar, né? Doutora, eu vou te convidar, volta, por favor, certeza. Venha mais vezes, adorei esse bate-papo, que bom te encontrar aqui hoje. Eu vou deixar os contatos da doutora, @doutora Juliana Rampani, lá no Instagram, @DRA Juliana Rampani, e tem o Instagram da clínica, que é @Clínica Rampani, Clínica Rampani. O telefone WhatsApp é 11 9 7887 8118. 11 9 7887 8118. Volte sempre, doutora. Obrigada, Denise. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Obrigada a você que escolheu passar essa semana coladinho aqui conosco. Obrigada pela companhia, pela audiência. Tenha um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.